Com João Gabriel de Lima, diretor editorial da revista Época. João, boa tarde. Boa tarde, Petra. Tudo bom? Tudo jóia. Eu já começo nosso papo aqui trazendo o destaque de capa da revista Época e as incoerências desse julgamento que absolveu a chapa Dilma Temer. Queria que a gente pudesse fazer aí uma análise do que foi o julgamento, do que foram esses 4 dias, do que foram as declarações polêmicas de alguns ministros, para que a gente possa entender aí esse mosaico do que aconteceu e do que deve acontecer também nos próximos dias, né, João? Pois é, a gente botou na capa da Época um avestruz escondendo a cabeça debaixo da terra. Essa imagem ela foi do ministro Luiz Fux, né? Que ele comentou isso no julgamento, falou: nós somos uma corte, não podemos ser como a avestruz que esconde a cabeça na terra. Eu acho que a imagem é perfeita e é muito interessante, e eu até vou falar um pouco por quê. A gente tem que. Uma coisa importante da gente entender, para a gente entender o que aconteceu, é saber o contexto do Brasil. Quer dizer, nós somos um país, uma democracia, que está lutando muito para diminuir a corrupção. A corrupção que é uma coisa que atrapalha muito a nossa democracia. E a gente tem que ser justo e reconhecer que grande parte do poder judiciário brasileiro está muito comprometido no combate à corrupção. Quer dizer, a gente vê aí o Supremo Tribunal Federal homologando várias decisões, algumas até polêmicas, que vêm de Curitiba, no sentido de aumentar a punição, aumentar prisões preventivas. E por causa disso, por causa desse trabalho do judiciário, entre outras coisas, a gente está vendo pela primeira vez a punição a políticos importantes, empresários importantes, né? Dentro desse contexto, o TSE ontem perdeu uma grande oportunidade, na minha opinião, de se juntar a esse grande movimento brasileiro, esse grande movimento do judiciário brasileiro de combate à corrupção. Quer dizer, a decisão foi legítima? É uma decisão legítima, foi uma corte dentro de uma democracia que decidiu. Mas acho que tem uma comparação interessante a ser feita aí, que é quando a gente faz um paralelo aí entre o ministro Herman Benjamin e o ministro Joaquim Barbosa lá no Mensalão. Quando teve o Mensalão, na época, a gente publicou uma reportagem grande do Eumano Silva, da sucursal de Brasília, que era um perfil dos juízes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. E muita gente, lendo esse perfil dos juízes, falou: bom, por esse perfil dos juízes, a maioria deles nomeados no governo Lula, eu acho que é legítimo achar que o Mensalão vai acabar numa grande absolvição da maioria dos implicados. Só que aí você tem um fator, Joaquim Barbosa, que é o ministro do Supremo, que é o relator. Ele faz um relatório espetacular, um relatório cheio de provas, um relatório muito bem amarrado, e cria uma situação em que, primeiro, ele convence os juízes da corte que eram necessárias punições exemplares naquele momento para mudar a vida do país. E você tem ali um julgamento histórico, né? Com certeza. Esse caso do TSE, ele tem um paralelo parecido, porque também, olhando o perfil do TSE, você falava: mas tem 2 juízes nomeados pelo Temer, o que vai acontecer? Provavelmente a chapa vai ser absolvida. Mas aí no começo da semana o país para ver o Herman Benjamin, que faz também um relatório espetacular, é uma peça jurídica incrível. A gente deu, na época, na semana passada, um infográfico com as provas contra a chapa Dilma Temer. O jeito em que o Herman Benjamin esmiuçou essas provas e mostrou para o público de uma maneira muito clara, muito didática, que havia motivos de sobra para condenar a chapa, esse motivo, de uma certa maneira, mobilizou o país, né? As pessoas assistiram aquilo e falaram: olha só, vai mudar, né? Os ministros, eles vão provavelmente mudar seu voto. Ao contrário do que aconteceu ali no Mensalão, não mudaram. Então, isso foi a coisa que mais chocou o país, o que foi mais impressionante nesse processo todo. Quer dizer, ali no caso do Mensalão, a gente viu um relator com excelente relatório e a corte votando com o relator. Dessa vez a gente viu a mesma coisa, isso criou uma expectativa que a corte votasse com o relator, e a corte não votou no relator. Como eu digo, acho que uma oportunidade perdida do TSE de mostrar comprometimento com o combate à corrupção no Brasil. Com certeza, João. Agora a gente tem aí, pela absolvição nós tivemos o ministro Napoleão Nunes, né, que votou pela absolvição da chapa, o Admar Gonzaga também, e o Tarcísio Vieira, além do ministro Gilmar Mendes. O que a gente pode falar a respeito desses ministros que votaram pela absolvição da chapa, inclusive com trechos bizarros no discurso do ministro Napoleão Nunes, né?
Pois é muito complicado, quer dizer, uma corte como o Tribunal Superior Eleitoral é uma corte dentro de uma democracia, né? Não dá para gente, como eu disse logo no começo, não dá para a gente dizer que é uma decisão ilegítima, né? Claro. Ela foi tomada ali pelos ministros, né? E a lei brasileira, ela é uma lei toda cheia de meandros, né? Então todo mundo achou um jeito ali de justificar o seu voto. O que eu acho que muito para além dos meandros a gente pode dizer com bastante certeza tem a ver com o ponto que é o ponto fulcral do que aconteceu ontem. Qual que é esse ponto fulcral? É a inclusão ou não das provas que haviam surgido depois ao longo da Operação Lava Jato. Quer dizer, o ministro Herman Benjamin mostrou essas provas todas, mostrou como essas provas constituíam casos gravíssimos, importantíssimos, e mostrou que havia decisões anteriores, entendimentos anteriores, inclusive do próprio ministro Gilmar Mendes, né, em que o recomendavam a inclusão dessas provas. Claro. Porque, afinal, o que é uma corte para julgar com justiça? Que é chegar ao mais próximo possível da verdade, né? E quanto mais provas eu tenho, mais próximo eu chego da verdade. Então, talvez o que tenha espantado mais os brasileiros foi o que aconteceu no dia, na verdade, anterior à votação, quando justamente os 4 ministros que você mencionou, votaram por desconsiderar as provas no processo. Então, aí, a partir isso foi bastante chocante, né? Isso foi a coisa mais chocante que aconteceu. Dizer que os votos dos 4 ministros foram juridicamente corretos, não, eles são ministros do Tribunal Superior Eleitoral e encontraram justificativas dentro da lei. Agora, eles deixaram de lado as provas, que haviam sido esmiuçadas pelo ministro Herman Benjamin. E isso foi uma coisa que, de uma certa maneira, causou estranheza na opinião pública. Eu queria também, a gente não pode deixar de comentar também a respeito da postura do Gilmar Mendes, algo que você já colocou aqui pra gente e que acho que isso é talvez a parte que tenha que ficar mais clara, uma das partes mais claras nesse processo todo. Primeiro ele fala isso, até destaque aqui na revista Época, que é preciso moderar a sanha caçadora, porque se coloca em jogo o valor do mandato da manifestação popular, falou que não pode se tirar aí presidente à torto à direito, porque eu quero tirar presidente. Sem levar em consideração esse relatório brilhante do ministro Herman Benjamin e também isso que você coloca, sendo que em 2015 ele queria justamente que o processo tivesse continuidade, o processo e toda a análise a respeito da cassação de Dilma Temer. E agora, por que muda tanto de posição? Pois é, o Gilmar ele justificou isso no voto dele, dizendo que cada caso é um caso, que as coisas são diferentes. Mas realmente foi bastante chocante a gente ver no Jornal Nacional. O Jornal Nacional fez uma coisa muito interessante na sua edição de quinta-feira. Eles simplesmente sobrepuseram as duas falas do Gilmar Mendes. Eles mostraram o Gilmar Mendes no contexto anterior, falando uma coisa completamente diferente, né? Eu acho a gente pode chegar e aproveitar o caso do Gilmar Mendes para voltar para o nosso bicho, né? Para voltar para avestruz, né? Eu acho que a gente tem aí uma coisa interessante que na democracia brasileira de hoje, não que um tribunal ele tenha que julgar de olho na opinião pública, porque o tribunal ele julga de olho na lei, né? Mas uma coisa que é muito importante é que um tribunal, ele de uma certa maneira, ele sinaliza, ele dá exemplos para a população daquilo que é tolerado e não é tolerado pela sociedade, né? Dentro principalmente dessa coisa da corrupção. E o que a gente vê aí nesse caso, e aí vale a metáfora da avestruz, é que você deu sinais contrários, né? Num momento, para a população brasileira, num momento vale um critério, no outro momento vale outro critério. Claro que e eu volto a dizer, pode haver milhões de justificativas jurídicas, você vai encontrar isso dentro da lei. Mas a sinalização que passa para a sociedade é essa sinalização dupla, como você falou, de entendimentos diferentes a respeito de casos muito semelhantes, né? E é muito importante a gente saber, e isso vale para todas as cortes do mundo inteiro em democracias. Claro que você não julga para a opinião pública, mas o tribunal dá exemplos, o tribunal dá sinalizações. E essa sinalização, ela não foi uma sinalização muito positiva para a sociedade brasileira. E, João, quero só te fazer uma última pergunta a respeito dos próximos dias. Afinal de contas,
Existem denúncias contra o presidente Michel Temer, a gente vai seguir aí, talvez o Ministério Público entre com uma ação aí pedindo a revogação dessa decisão do TSE. Também tem a história do PSDB, que vai discutir se continua no apoio a Temer ou não. A gente também aguarda, né, a movimentação dos partidos em Brasília. O que a gente pode esperar para os próximos dias? Inclusive tem até matéria aqui da Folha de São Paulo falando que, absolvido no TSE, Temer pode tentar impor limites à atuação do Janot. E como é que a gente pode esperar aí a movimentação política para os próximos dias? Tem uma outra reportagem na época dessa semana, começando a responder a tua pergunta, que é uma reportagem do Diego Scosteri, que está aqui também todo sábado sim, sábado não, em que ele mostra, de uma maneira bastante clara, que a Lava Jato está chegando muito próxima a pessoas muito próximas ao Temer, né? A turma realmente do presidente, aos homens do presidente, como a gente está chamando. E a reportagem mostra também como isso pode propiciar uma reação muito grande do governo, do Palácio do Planalto, contra a Lava Jato. Isso está sendo noticiado também em outros veículos hoje, né? Então, é de se esperar agora algumas atitudes do Palácio do Planalto contra a Lava Jato. O que eu acho que é importante a gente dizer é que a opinião pública está de olho nisso, né? Uhum. Então, fatos como, por exemplo, e que estão sendo dados quase como certos, como você trocar o diretor da Polícia Federal no meio dessa coisa, como você nomear alguém fora da lista tríplice para o lugar do Janot quando acabar o mandato do Janot, todas essas coisas que estão sendo veiculadas, elas seriam coisas muito escandalosas no contexto atual. Mas são rumores que circulam em Brasília, né? E a outra coisa é dizer, a crise continua, né? A gente, quer dizer, o presidente Temer pode comemorar uma vitória, né? Afinal, ele foi absolvido dentro de um processo importante, mas a crise continua porque a gente vai ter provavelmente também a denúncia do Janot, a gente tem processos de impeachment chegando ao Congresso, e como você falou, tem a questão do PSDB, né? O PSDB postergou, eles vão fazer reunião essa semana agora que passou, decidindo se continuariam ou não no governo. Muita gente dentro do PSDB, não apenas os cabeças pretas, mas muitos cardeais importantes, acham que o PSDB deveria sair do governo e abraçar apenas a agenda de reformas, abraçar apenas a parte ideológica e não a parte do apoio, né? O PSDB esperou o resultado do julgamento do TSE porque achou que, de repente, se a chapa fosse cassada, ficaria mais fácil tomar essa decisão. Ficaria mais fácil ficar em cima do muro, né? Pois é, exatamente. Quer dizer, é difícil, né? Usando a piada do PSDB, é difícil para o PSDB, às vezes, decidir, né? Às vezes chegar e dizer, não, eu quero isso e não aquilo. Mas agora eu acho que o PSDB não tem como escapar, né? Não tem como você ficar meio no governo e meio não, né? Agora não dá mais para ficar no muro. Então o PSDB vai ter que definir se fica ou não. E isso é uma coisa fundamental, né? Porque o PSDB é o principal avalista desse governo. O PSDB saindo do governo, o presidente Temer pode até falar, bom, o PSDB ele vai votar nas reformas, certamente o PSDB sair vai se comprometer a votar nas reformas, mas é ruim para o governo perder o seu principal partido de sustentação. Um governo que já não está com uma tremenda força ficaria ainda mais fraco. Esse é João Gabriel Santana de Lima, diretor editorial da revista Época, trazendo aqui para a gente agora a importante análise desse julgamento que vem pela frente na nossa vida política aqui no país. João, muito obrigada. Bom trabalho para vocês aí na Época e até semana que vem. Eu que agradeço, Petra. Até semana que vem.